Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, venho hoje para repercutir aqui o anúncio do Plano Safra, a Safra 2026-2027, realizado ontem pelo presidente da República, presidente Lula, que amplia investimentos, moderniza o crédito rural e reforça o compromisso com a sustentabilidade agropecuária e da agricultura familiar brasileira. Muito se tentou construir nos últimos anos uma falsa narrativa de que o governo federal seria contra o agronegócio, pois os números mostram exatamente o contrário. Prova disso é que o governo acaba de lançar o Plano Safra histórico, com 622,4 bilhões para financiar a produção agropecuária brasileira. Destes, 525 bilhões, ou seja, mais de meio trilhão de reais, destinado para o agronegócio e outros 97,3 bilhões para a agricultura familiar. Nunca houve um volume tão grande de recursos para quem produz no campo. O agronegócio brasileiro é motivo de orgulho, gera empregos, movimenta a economia, produz riquezas, amplia nossas exportações e ajuda a sustentar o crescimento do país. E o governo federal demonstra, com ações concretas, que reconhece a importância desse setor ao ampliar novos recursos. Somente para a agricultura empresarial houve um aumento de 9 bilhões em relação ao ciclo anterior. Desse total, 384 bilhões destinados ao custeio e à comercialização da produção e 140 bilhões para investimento em tecnologia, irrigação, armazenagem, máquinas e inovação. Também merece destaque o Pronamp, que atenderá os médios produtores com 72,6 bilhões de reais. Mas esse governo também sabe que fortalecer o agro não significa olhar apenas para os grandes produtores. Significa apoiar todos aqueles que colocam alimento na mesa dos brasileiros. Por isso, a safra da agricultura familiar alcança outro recorde. Serão 97,3 bilhões, sendo 85,2 bilhões apenas para o Pronaf, o principal programa de crédito rural voltado a esse segmento no Brasil. É um crescimento de aproximadamente 7 bilhões em relação ao ano passado e um volume que é mais que o dobro do destinado poucos anos atrás. E aqui está uma das grandes diferenças que entende que produzir alimentos é uma política econômica, mas também uma política social. Incentivar a agricultura familiar significa fortalecer milhares de pequenas propriedades rurais, gerar renda nos municípios, manter as famílias no campo e garantir comida de qualidade na mesa da população. Não por acaso o agricultor familiar produz os alimentos básicos, terão inclusive juros reduzidos para apenas 2% ao ano, enquanto aqueles que investem em produção orgânica e agroecológica poderão acessar com juros de apenas 1%. O microcrédito rural também foi ampliado, passando para 74 mil, facilitando o acesso dos pequenos produtores ao financiamento. São medidas que dialogam diretamente com uma das principais marcas do governo federal atual, o combate à fome. É importante destacar que o Brasil bateu o recorde de exportação do agro e, ao mesmo tempo, retirou 26 milhões de pessoas do mapa da fome. Não existe combater a fome sem fortalecer quem produz alimentos. Não existe segurança alimentar sem agricultura familiar e sem agricultura familiar e agricultura de maneira geral forte. Não existe desenvolvimento regional sem crédito,
assistência técnica e investimento para pequenos agricultores. Em Santa Catarina, onde a agricultura familiar é responsável por grande parte da produção do leite, suínos, aves, hortaliças, frutas e tantos outros alimentos, esse Plano Safra terá impacto direto na economia dos municípios, na geração de renda e na qualidade de vida das famílias rurais. O que vemos é um governo que compreende que o Brasil não precisa escolher entre apoiar o agronegócio ou apoiar a agricultura familiar. O Brasil precisa fortalecer os dois, ou seja, precisa fortalecer a agricultura e os nossos agricultores. O agronegócio fortalece nossa economia, gera divisas, projeta o Brasil para o mundo. A agricultura familiar garante diversidade produtiva, abastecimento interno e segurança alimentar. Um setor complementa o outro e ambos são fundamentais para o desenvolvimento nacional. Os recursos anunciados mostram que é possível incentivar quem exporta, quem investe, quem gera riqueza e, ao mesmo tempo, cuidar dos pequenos agricultores que produzem os alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros. Esse é um caminho que merece ser reconhecido. Produzir mais gera mais renda, reduzir a fome e construir um país que valoriza quem trabalha no campo, independente do seu tamanho de propriedade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sareto. Ouviremos agora o eminente deputado Mário Mota. Vossa Excelência.